Com vocês do nono período noturno da disciplina Estágio de Prática Penal. Eu recebi algumas alegações finais que vocês fizeram do último exercício e comecei a ficar preocupado. Então eu resolvi aprontar esses vídeos de revisão desde o início do assunto para que nós tenhamos certeza do que foi passado e nós não comecemos a nos enganar com alguns aspectos em relação a essas petições penais. Tudo bem? Vamos lá. Logo no início do nosso curso, nós tivemos o cuidado de fazer uma revisão para vocês. E dentre essas revisões, eu comecei a falar sobre uma coisa conhecida como prisão. Perfeito? E nós tivemos o cuidado de diferenciar duas espécies de prisão. A primeira prisão dita cautelar e a segunda prisão dita penal. Então, nós dividimos a prisão em prisão cautelar e prisão penal. Eu disse para vocês que a prisão penal iria ocorrer depois do trânsito em julgado. E quem iria reger toda a fase dessa prisão, conhecida como pena, seria a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210/84. E coloquei um destaque maior nessa prisão dita cautelar. Disse que essa prisão nos interessaria bastante. Por quê? Ela se apresentaria para a gente como prisão em flagrante, temporária e também preventiva. Correto? Muito bem. Alertei vocês também em relação à prisão a um certo aspecto. Disse que a prisão ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser legal e ela pode ser ilegal. Em relação a essas duas espécies de prisão, eu alertei a vocês que a prisão sendo ilegal, a peça cabível dessa prisão ilegal seria o pedido de relaxamento de prisão. Perfeito, senhores? Previsto no artigo 5º, salvo engano, inciso 65 da Constituição Federal. Disse que a prisão também poderia ser legal. Nesse caso, nós teríamos que analisar, primeiramente, se ela foi convertida em preventiva ou se ela não foi convertida. Disse para vocês que se ela tivesse sido convertida em prisão preventiva, a peça cabível seria o pedido de revogação de prisão preventiva. Disse também que se ela não tivesse sido convertida em prisão preventiva, nós iríamos utilizar o pedido de liberdade provisória. Em relação à prisão, eu fiz essas observações para vocês. No continuar do curso, eu observei a vocês a sequência dos atos procedimentais. Disse que nós precisaríamos tomar um cuidado sobre esses atos procedimentais para que nós pudéssemos, com certeza, saber qual seria a peça cabível naquele caso. Então, dentre esses atos procedimentais, eu comecei com vocês com o recebimento ou não recebimento
da denúncia ou queixa crime. Superficialmente eu passei para vocês o seguinte: olha, não recebendo a denúncia, a peça que nós adentraremos será o rese. Isso se nós estivermos no procedimento comum ordinário ou no procedimento comum sumário. E disse mais a vocês: se houver recebimento, nós teremos a citação. Muito bem, senhores. Ocorrendo a citação, cabe ao réu, ao acusado ou ao denunciado, o quê? Ele apresentar a próxima peça processual, que seria a resposta à acusação. Alertei vocês também em que a resposta à acusação seria num prazo de 10 dias. Correto? Logo, um juiz, ele pode receber uma denúncia ou queixa-crime ou não receber. Se ele não receber, cabe rese. Se ele receber, não cabe recurso. Então, ele vai mandar citar o réu, o acusado, e o acusado vai apresentar a resposta à acusação. Fechando assim aquele ciclo que nós conhecemos, que nós aprendemos em teoria geral do processo, em que nós temos autor, Estado e juiz e réu. Olhem e prestem atenção. Autor, Estado e juiz e réu. O autor, através de um processo, provoca ao Estado e juiz, perfeitamente, que se ele receber esse processo, ele cita o réu. Citando o réu vai apresentar a resposta à acusação. Então, nesse primeiro, foi oferecido um processo. O juiz recebeu, mandou citar. O réu apresentará a resposta à acusação como defesa no prazo de 10 dias. Muito bem. Nós vimos isso. Eu tive o cuidado de, quando conversar com vocês, nós dividirmos a nossa peça em 3 momentos. Nós primeiro vimos o seguinte, que na peça, inicialmente, nós teremos o endereçamento. Corretamente? Ou seja, quem será o juiz competente para julgar esse nosso processo? Quem será o juiz competente para julgar esse nosso pedido, essa nossa petição? Posteriormente, nós teríamos a qualificação. Muito bem? Se o réu, se o nosso cliente já não estivesse qualificado dentro do processo. No terceiro momento, eu ensinei a vocês, após a identificação da peça, dentro dessa qualificação, nós identificarmos a peça e sua fundamentação. Correto, senhores? Posteriormente, nós iríamos para a causa de pedir. Remota, que nós conhecemos como os fatos. Depois, a causa de pedir
próxima, que seriam a fundamentação jurídica, e, por fim, o pedido. Com esse esqueleto, nós montaremos as nossas petições. O endereçamento, a qualificação, a identificação, a causa de pedir remota, a causa de pedir próxima e o pedido. O que foi que eu observei em algumas peças que eu recebi de vocês? Olha, as pessoas esqueceram da causa de pedir próxima. Faziam a causa de pedir remota, não colocavam a causa de pedir próxima, que seria a fundamentação do seu pedido, e colocaria diretamente o pedido. O que iria acontecer nessa peça? Se eu não tenho uma fundamentação, provavelmente esse meu pedido ele seria indeferido. Nós precisamos tomar cuidado com essas fases na elaboração de nossa peça. Tudo bem? Eu quero que vocês prestem atenção que nós estamos aqui revisando para reforçar essa aula. É claro que nós estamos numa fase de aprendizagem, então ninguém tem a obrigação de acertar. Foi importante esse trabalho das alegações finais? Foi. Por quê? Para eu ter um retorno de vocês, de como vocês estavam vendo. No entanto, senhores, eu percebi que algumas pessoas se usaram, ou seja, abusaram. De que forma? Eu não sei por que motivo, foram na internet e pegaram modelos prontos. Senhores, vamos nos ater ao que é ensinado em sala de aula. Esses modelos prontos talvez sejam importantes para vocês depois que vocês aprenderem. Mas o importante agora é que nós entendamos. Não adianta vocês fazerem esses exercícios baseados em modelos prontos. Outra coisa que eu observei foi que muita gente utilizou jurisprudência dentro das peças. Precisamos tomar cuidado com a jurisprudência. Por quê? Porque no dia da avaliação, também no dia da prova da ordem, nós não vamos ter acesso à internet para pegar a jurisprudência. Tudo bem, senhor? Olha, se eu estivesse trabalhando, a jurisprudência seria bem-vinda. Mas agora eu estou tentando fazer essas petições dentro de sala de aula. Esse é o momento de nós aprendermos e não de nós copiarmos. Perfeito? Eu observei também que muitas dessas petições, uma em repetição da outra. É muito difícil uma petição ter a mesma contagem dos fatos, a mesma forma do que a outra. E eu já peguei 3 petições dessas com a mesma forma de contar os fatos, com as mesmas palavras, com os mesmos termos. Precisamos tomar cuidado com isso, senhores. E vocês não estariam me enganando, vocês estariam se enganando. Ok? Então vamos ter um cuidado com isso e vamos relembrar nessa primeira aula que a nossa petição será feita por um endereçamento, uma qualificação, a identificação da peça e sua fundamentação, a causa de pedir remota, os fatos, que nós precisamos nos ater a esses fatos, porque são esses fatos da onde eu vou buscar o fundamento, e sobre esse fundamento é que eu vou fazer o pedido. Porque senão a minha petição ela será inepta, porque vai faltar a ligação entre esses momentos, a causa de pedir próxima, remota e pedido. Tudo bem, senhores? Então, vamos encerrar hoje essa aula com essas observações, ok? Vou publicar uma segunda aula já falando sobre as prisões, quem sabe até desenvolvendo uma petição aqui sobre prisão, até chegarmos a esse último momento que seriam as alegações finais. Vamos aproveitar esses momentos que estamos em casa para estudarmos, para revisarmos a parte geral do Código Penal, para revisarmos o processo penal. Se vocês tiverem um pouco de cuidado e tiverem um pouco mais de tempo, existem algumas aulas também prontas que está sendo distribuída para o 7º período diurno. Se vocês puderem também assistir essa aula, será de grande valia para a aprendizagem de vocês. Tudo bem, senhores? Estou aqui sempre à disposição de vocês, agradeço a atenção de vocês e sempre digo com toda certeza que se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta ao patriota.